Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. Sumi um pouquinho, mas apareci. Vou ver se eu consigo aparecer aqui com mais frequência. Como vocês sabem, eu tenho 4 canais hoje. Eu tava até pensando em criar um quinto, mas eu só vou criar o quinto. Eu tenho algumas regras, né? Eu só posso criar um próximo canal depois que o último tiver monetizado. Então, meu último canal de tarô já foi monetizado. Mas eu também só posso criar um outro canal se eu estiver dando conta de alimentar os canais que eu já tenho. Então, esse canal aqui realmente é mais difícil para mim. Eu tenho mais dificuldade, na verdade, de alimentar. Mas o canal Arquétipo na Prática, para quem tá chegando por agora, né? Eu tenho um canal no nicho de arquétipos, que tem 150 mil inscritos por lá. Eu tenho um canal Eu Nicho, que é o assunto do vídeo de hoje, que tá no meu nome, que tem um pouco mais de 120 mil pessoas por lá. Tem um canal de tarô que chegou a 5 mil inscritos em um mês. E foi monetizado também em menos de um mês. E tenho esse canal aqui, né, que vocês estão me assistindo. Então, esse canal aqui é o que eu mais tenho dificuldade. Então, vou ver se eu consigo criar ritmo aqui com vocês para poder me autorizar a criar um outro canal. Porque, assim, gente, eu tenho um fogo no rabo para criar conteúdo. Eu gosto de falar sobre muita coisa. E eu achei que quando eu criasse um canal Eu Nicho, que é esse canal, né, que a gente pode falar sobre várias coisas, e eu ia ficar mais... Isso ia quietar dentro de mim e eu ia parar de querer criar vários conteúdos. Bom, para quem tá chegando agora, né, e não sabe o que é um canal Eu Nicho já fala, o nome já diz, né? No caso, você é o nicho, tá? E aqui, gente, eu não quero, como vocês sabem, né, eu não gosto de ditar regras para ninguém. O que eu vou dividir aqui nesse vídeo é a minha percepção de um canal Eu Nicho, baseado em várias tentativas de ter canal Eu Nicho, porque sempre foi muito difícil para mim o nicho, porque eu sempre quis falar sobre várias coisas. E por muito tempo eu ouvi que para um canal dar certo, para um canal funcionar, a gente tinha que ter um canal nichado, que era mais fácil para o algoritmo entender sobre o que aquele canal era e por aí vai. E mediante os meus testes, né, eu já falei várias vezes aqui, eu já criei mais de 10 canais no YouTube, em vários nichos diferentes, e eu também já tinha tentado canais Eu Nicho em outro momento da minha jornada aí de 10 anos de YouTube, né? Então, depois de muitos experimentos, eu entendi que o canal Eu Nicho, ele funciona assim, só que ele oscila um pouco de acordo com o público. E eu vou explicar isso tudo para vocês entenderem como funciona o canal Eu Nicho e um canal nichado. Bom, a primeira dor, né, de eu querer ter canal Eu Nicho, eu sempre quis ter canal Eu Nicho, é essa minha dificuldade de falar sobre um assunto para sempre. Então, por exemplo, lá no canal de arquétipos, eu só falo de arquétipos. Só que para mim é fácil falar de arquétipos, porque eu estudo arquétipos e ativo arquétipos há mais de 8 anos. Então é um assunto que, de fato, eu gosto muito. Mas eu confesso que quando eu criei o canal de arquétipos, foi justamente desse lugar de tentar fazer algo bem nichado para ver se eu teria um resultado diferente de outros canais que eu já tinha tido. Papo Feminino, que teve mais de 400 mil inscritos, a Se Conecta, que foi um canal com mais de 40 mil inscritos, que era um canal de autoconhecimento, por aí vai. Já tive canal também de cabelo, que eu levava meu nome, mas eu falava de alisamento, enfim. E funcionou muito bem. Quando eu criei o canal Daniela, que é um canal Eu Nicho, eu criei esse canal depois de já tentar outros canais Eu Nicho, que não tinham me dado tanto retorno assim. E aquele canal foi uma última tentativa do... Sabe quando você quer um negócio que nunca sai da tua cabeça? Que você diz, não vou mais andar por aqui. Mas vira e mexe, aquela ideia volta. E por mais que eu tivesse ali o Arquétipo na Prática, que era um canal já próspero, né, que já rendia ali um valor ok, as vendas, as consultorias, tudo, eu sempre ficava com aquela sensação de que eu queria falar mais sobre coisas aleatórias. E foi quando eu criei esse canal Eu Nicho. Primeiro que eu acho que quando você cria um canal Eu Nicho, né, você é o nicho. Você tem que estar um pouco aberta a falar da sua vida, não necessariamente pessoal, mas o canal é sobre você, tá? Tem pessoas que vão ter um canal que vai ter o nome dela, você pode ter um canal que leva o seu nome,
mas que não necessariamente você vai ser a pessoa que vai falar da sua vida ali. Calma que eu vou explicar e vocês vão entender isso, tá? Então vamos lá. Aí, a minha dor era essa. Queria falar sobre várias coisas, criei um canal Eu Nicho. No começo, eu tentei até colocar os arquétipos dentro daquele Eu Nicho, mas eu vi que era muito difícil para o público entender a Dani, que gosta dessas coisas de autoconhecimento, que gosta dessa coisa mais profunda, desses processos que acontecem da pele para dentro, e a Dani, que também vai no restaurante, que faz comprinhas, e aí para aquela pessoa, para o pessoal do autoconhecimento, a Dani das comprinhas era muito fútil. E para as pessoas que chegavam por conta dos vídeos de comprinhas, os vídeos de autoconhecimento eram, meu Deus, o que essa guria tá falando? Eu assisto, ela fala, e eu não entendo nada. Então eu ficava sempre eu sentia que o meu público que eu estava construindo, quando eu falava de tudo, era muito dividido, assim. E aí, quando eu criei esse canal, eu pensei, bom, o que eu vou dividir aqui, né? Como Daniela, como que eu vou falar de mim, sendo que, na minha cabeça, a forma com que eu me expresso lá cabe mais numa caixa blogueira. Só que para blogueira, eu também não me sentia o suficiente, por quê? Porque eu me via blogueira, me lia blogueira, mas eu não sei fazer um contorno, eu não sei fazer uma maquiagem, eu nunca passei um corretivo na vida. Então, para mim, blogueira sempre estava associado a maquiagem ou cuidados com o cabelo, ou montar looks, criar, falar de moda, de comprinhas e criar, sabe, roupas e tal. E eu não era boa em nada disso, né? Ou falar de skincare, de produtos de pele, testar produtos de pele. Eu não testo produto, eu compro aqueles produtos e só compro outro quando acaba. Não gosto de comprar um monte de produto de maquiagem. Quando acaba uma base, eu compro outra. Quando acaba um rímel, eu compro outro. Não experimento vários rímels. Geralmente eu tenho um ali da Fran, que já é o quinto que eu compro. E aí eu pensava assim, como que eu vou ser blogueira sem gostar de maquiagem, sem gostar de fazer skincare, sem investir em um monte de produto, sem comprar um monte de roupa, sem ter um closet cheio de bolsa, né? Mas eu queria falar, eu queria poder dar a minha opinião e falar sobre o meu jeito de viver. E aí, quando eu comecei o Eu Nicho Daniela, eu pensei assim, tá, o que são pilares da minha vida faz parte do meu jeito de viver. Ok, não faz parte da minha vida skincare, de comprar um monte de produto, maquiagem, dananã, mas o que é natural para mim? O minimalismo, né? Tanto que os meus primeiros vídeos do canal, um dos pilares era minimalismo. Então eu disse, beleza, vou contar como eu me tornei minimalista, né? O quanto eu tenho dificuldade de estar em várias redes sociais, né? Hoje eu tenho só YouTube. Até tentei, queria TikTok, queria Instagram, mas não dá, gente, não consigo. Meu lugar é no YouTube, eu amo YouTube, eu me sinto valorizada no YouTube. E aí eu disse, bom, eu sou uma pessoa estranha, né? Não tenho Instagram. Quando eu saio, alguém diz, qual é o teu Instagram? Eu não tenho, né? E aí eu digo, eu sou minimalista nas redes sociais, eu sou uma pessoa que eu tenho só um chinelo, eu tenho só um tênis. Eu disse, bom, eu posso falar um pouco sobre minimalismo e eu tenho uma base, eu tenho um rímel, eu tenho um lápis de sobrancelha. Então, como que eu vivo desse jeito, tendo o suficiente ali para viver, eu não tenho necessidade de ter um monte de coisa. Eu pensei, bom, acho que eu posso falar, né, minimalismo. Aí, um outro pilar que eu trouxe para esse canal era a questão do estilo de vida mesmo ali, dos vlogs, né, de como que eu vivo, às vezes, a rotina, enfim. Hoje não tem tantos vídeos assim, porque quando eu criei o canal, eu era casada, então eu decidi ocultar os vídeos com o meu ex-marido. Claro que eu perdi o dinheiro que eu ganhava desses vídeos, né? Então, basicamente, ali a monetização ela começou do zero quando eu retomei o canal agora. Então, mais de 100 vídeos ali do canal, até mais, eram de quando eu era casada e eu decidi ocultar esses vídeos. Então, quando eu oculto esses vídeos, eu paro de receber porque a gente ganha não pelos inscritos, a gente ganha pela quantidade de visualizações que a gente tem. E ok, né? Arquei com as consequências dessa escolha que eu fiz, que foi ocultar esses conteúdos do canal, né? Então, eu tinha muito esse estilo de vida. Aí, um outro pilar que fazia parte da minha vida e tinha alguns vídeos que eu postava lá, era sobre os investimentos, né? Então, eu tenho esse hábito de comprar ações
fundos imobiliários, e eu tenho toda semana o meu dia de investimento. Então eu fiz nesse canal alguns vídeos mostrando como eu investia na prática em fundos imobiliários, ações, qual era as ações que eu investia, os fundos que eu tinha na minha carteira, e aí eu trouxe alguns vídeos nesse sentido. Aí eu trouxe um outro pilar também, que eu falava de vez em quando, que era sobre o meu trabalho como criadora de conteúdo. Então, me lembro que eu fiz um vídeo, como monetizei 3 canais no YouTube em 3 meses. Esse era um pouco do que fazia parte da minha vida e faz parte da minha vida, né, que é viver aqui trabalhando da internet há 10 anos. Então, ao invés de eu ficar olhando para fora e olhar o que as pessoas estavam fazendo, maquiagem, que eu era muito ruim, skincare, cuidado com a pele, não sou a pessoa que experimenta um monte de coisa de cabelo hoje e tal. Falei, o que tem na minha vida, o que tem na minha jornada, que faz parte de quem eu sou, que eu posso dividir aqui. E isso foi mudando com o tempo o canal, então eu fui percebendo que talvez para o ambiente que eu morava, o minimalismo talvez não fizesse mais tanto sentido, não porque eu comecei a ter um guarda-roupa cheio de roupas, mas por conta das experiências que eu vivia, que nem sempre eram muito minimalistas, assim, e que eu combinava mais com o essencialismo do que com o minimalismo. Teve períodos que eu comecei a mudar alguns hábitos, porque quando eu casei, eu tinha um estilo de vida bem saudável, eu era bem disciplinada. Só que com o tempo eu fui perdendo disciplina, engordei 8 quilos depois do casamento, e aí acabou virando um pilar um pouco como o meu processo de emagrecimento, o que eu mudei, o que eu escolhi, por aí vai. Então, o eu nicho para mim é quando, e aí o eu nicho nesse lugar de blogueira, que eu vou falar do outro jeito, né? Ele vem da gente olhar para a nossa vida e trazer alguns pilares, algumas coisas que fazem parte de quem a gente é. Por exemplo, o casamento era um pilar da minha vida. A maternidade também é um pilar da minha vida. Só que eu não gosto muito de falar, porque e aí entra numa questão, não sei se vocês já ouviram falar, sobre arquétipos de essência. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de liberdade. Liberdade é um valor de topo para mim, e eu tenho muito forte o arquétipo da exploradora. A exploradora, ela gosta de explorar o mundo, ela gosta de explorar ferramentas de autoconhecimento, né? Ela gosta de viver. Já o arquétipo do amante já é um arquétipo mais relacional, que gosta de relacionamento, né? O da cuidadora é aquela mulher que ela é a mãe e tal. E eu, apesar de ser mãe, não tenho forte o arquétipo da cuidadora para eu ter prazer de fazer conteúdos de maternidade. Assim como eu não tenho prazer de fazer conteúdos de casamento, porque eu sou muito melhor fazendo conteúdo, tipo, hoje em dia, para falar de liberdade, fazer vlog. Eu vou no cinema muito sozinha, toda semana eu tô no cinema, eu vou no cinema sozinha, eu me levo para jantar. Isso, para mim, tem muito mais sentido, porque tá mais alinhado com o meu valor de liberdade do que ou para algumas pessoas, relacionamento é muito importante. Eu vivo muito bem sem relacionamento, mas eu não vivo bem sem liberdade. Então, uma das coisas que a gente precisa trazer para o eu nicho é essa questão, os pilares que são importantes. Não quer dizer que você vai falar de tudo, mas você vai falar de coisas que combinam com você e que você tem prazer de falar. Então, como eu disse, maternidade não era prazeroso, e nem a vida 2, assim, apesar de ser casada, fazia os vlogs, meu ex-marido estava ali, marido na época, mas eu não queria trazer assuntos de, casamento toda hora, não era para mim, assim, não combinava comigo, tá? E claro, eu faço produto no rosto, eu faço uma maquiagem básica, mas eu nunca levei isso pro canal. Outra coisa que eu quis fazer, assim que eu criei o canal, eu queria me apresentar, porque quando você é eu nicho, você vai criando uma comunidade de pessoas que eu entendi assim, não adianta eu querer fazer maquiagem, querer fazer o que todo mundo tá fazendo, se isso não é verdadeiro para mim, porque eu não ia conseguir sustentar. Então, eu vou dividir um pouco da minha vida, né? Um pouco de quem eu sou. Eu vou me apresentar para essas pessoas, eu vou compartilhar com as pessoas quem é a Daniela, o que faz parte da vida da Daniela, né? Então, a Daniela tem poucas roupas, é meio minimalista, a Daniela não tem Twitter, não tem um monte de rede social. Daniela é criadora de conteúdo, então isso as pessoas sabiam. Daniela é investidora.
Daniela não fala com a mãe. Na época, eu não falava com a minha mãe, tinha uns 2 anos, e eu comecei o canal, um dos primeiros vídeos do meu canal foi apresentando essa parte da minha vida e contando por que eu não falava com a minha mãe há 2 anos, da minha decisão de não falar com a minha mãe. Logo, quando eu vou me apresentando para as pessoas elas vão, claro, vai vir as pessoas que vão julgar, os haters, é claro, e vão vir as pessoas que, nossa, eu também não falo com a minha mãe, ou eu também tenho um relacionamento difícil com a minha mãe, nossa, eu também tenho só um chinelo, eu também tenho uma base, só eu também tenho rímel. Então, quanto mais eu ia me apresentando para as pessoas, um pouco do universo de Daniela, as pessoas iam se identificando comigo, porque quando você tem um eu nicho, as pessoas se identificam com o teu eu, com a tua pessoa, com a tua personalidade. Então, logo, as pessoas identificavam que Daniela trabalha, né, de forma digital, e aquilo que eu dividia mostrava nos meus conteúdos o meu valor de liberdade. Então, eu sou livre para decidir com quem eu falo, eu sou livre para trabalhar de qualquer lugar, eu sou livre para decidir os meus horários. Então, quando eu fazia vlog, as pessoas viam, né, que os meus programas no meio da semana transmitiam liberdade. Então, eu fui criando uma comunidade de pessoas que ou pensam como eu em alguns aspectos, não em todos, nem é ideal a gente concordar com todo mundo, né? E uma comunidade de pessoas que começaram a se inspirar no meu jeito de viver e começaram a querer ter aquilo que eu tinha. Então, pessoas começaram a vir para o curso YouTube na Prática porque queriam ser criadoras de conteúdo, viver como criadoras de conteúdo e ter a liberdade de criador de conteúdo. Até porque a liberdade não vem antes do conteúdo, né? A gente precisa criar um negócio primeiro. E aí, essa comunidade começou a se identificar e acompanhar. O que não me impede, dentro do meu nicho, como eu sou uma pessoa, e como pessoa eu tô sempre aprendendo coisas novas, isso não me impede de mudar as escolhas do passado que fizeram sentido e que hoje não fazem mais. Então, teve um período que eu compartilhei, eu estava passando por um processo de divórcio, e eu compartilhei o meu processo de divórcio, até porque as pessoas acompanhavam naquela época o meu casamento, então eu sentia que eu precisava dividir com a minha audiência, com o meu público, por que aquele casamento tinha chegado ao fim. Eu mostrei em alguns vlogs todo o meu processo de sofrimento pós-divórcio, porque eu sou essa pessoa que vive processos, e um dos meus pilares era autoconhecimento. Então eu sou praticante de autoconhecimento há 10 anos, mas eu não queria, naquele canal, falar de autoconhecimento como especialista. Quando eu criei o canal Daniela, eu queria estar ali como uma pessoa comum, que erra, que acerta, que chora, que sofre, que não tem todas as respostas para a vida, que às vezes faz escolhas que não são tão assertivas assim, que às vezes as coisas não vão sair como planejado e não dá certo e por aí vai. Então ali eu queria só ser Daniela, eu queria ser humana, ser a Dani que não dá conta de ter um relacionamento com a mãe. Fiz um vídeo falando também com relação ao meu pai, foi assim que esse canal começou. E aí, claro, alguns vídeos eu escolhi tirar do ar, porque quando a gente coloca muito a nossa vida, a gente expõe os nossos sentimentos, dependendo do como você tá para receber aquilo. Se você tá muito frágil, você acaba sentindo bastante. Então, uma coisa é eu dividir algo que eu já processei, que eu já tô curada. Outra coisa é você viver algo durante um processo de cura. Então, tanto que depois da separação eu até cogitei, não, eu vou sair da internet, enfim, até eu me entender de novo, foi um processo, assim. E foi por isso também que eu decidi tirar esses vídeos do ar ali, os períodos que eu mostrava indo no mercado chorando, sentindo falta, né, acostumada ali a fazer tudo junto com aquela pessoa há 3 anos. Então, eu mostrei que na realidade, né, essa coisa, não, vamos pra frente, você tem que ir. Eu mostrei que eu vivo o que eu prego, né, que eu não passo por cima, que eu me respeito. Quando eu decidi me separar, né, foi por uma escolha de não querer viver desconfiada, e que eu fui leal àquilo que eu acredito, aquilo que eu prego, e eu mostrava isso na vivência. Então, eu não gostava de falar ali de autoconhecimento como era na Se Conecta, por exemplo, que foi um canal de autoconhecimento onde eu dividia os meus processos, que tinha um nome, né, Se Conecta. Então, toda vez que eu botava meu nome num projeto, eu nunca conseguia nichar. Até o próprio Instagram, assim, às vezes que eu tentei fazer Instagram, que eu botava o meu nome lá, parecia que eu, por mais que eu quisesse me posicionar como uma especialista de autoconhecimento, uma mentora de negócios digitais,
eu sempre acabava compartilhando a minha vida, o meu café da manhã, o que eu estava comendo e por aí vai. Então, na minha percepção, o eu nicho não quer dizer que você tenha que dividir relacionamento com a sua família, envolver outras pessoas no seu canal, nada disso. E você também não precisa criar um eu nicho e falar dos teus processos pessoais. Você pode ter um eu nicho falando de coisas mais superficiais. Hoje o meu canal, ele é agora um pouco mais assim. Antes eu falava de coisas muito profundas, eu contava muito dos meus processos. Hoje eu conto, mas não me aprofundo naquele assunto. Por exemplo, recentemente eu fiz um vídeo falando as 5 escolhas que mudaram a minha vida. E dentro dessas escolhas, eu falei que uma das escolhas foi não falar com a minha mãe, que hoje já tem quase 5 anos que eu não falo com a minha mãe. E ali eu falo por que eu não falo e tal, mas dentro de um vídeo com vários acontecimentos da minha vida. Quando eu conto a minha vida, as pessoas dizem assim, ai, Dani, como você é autêntica. Não é que eu sou autêntica, tá? Todos nós somos pessoas autênticas. É que quando eu divido a minha história, vocês podem ter histórias parecidas, mas a nossa história gera autenticidade. É a nossa história que faz com que a gente não seja igual a todo mundo. Então, quando alguém vai lá e diz, nossa, adorei conhecer um pouquinho da tua história, nossa, agora eu entendo mais um pouco das tuas escolhas por conta da tua história. As pessoas vão ficar, a Dani não fala com a mãe, a Dani mora em Balneário Camboriú, a Dani, enfim, trabalha na internet. As pessoas vão criando na cabeça dela aquilo que você vai entregando para ela e você vai criando ali uma identidade. Então, mais importante do que você ter um eu nicho, que você ou fala de maquiagem ou fala de roupa, é importante você olhar para a tua história e dentro do que você faz, dividir com a pessoa. Então, se você ama música, dividir esse pilar de música, que você vai encontrar pessoas que gostam de música também. Se você tem um hobby ali, que você, sei lá, desenha, pinta, faz cerâmica, não que você tenha que botar isso, entende? Mas se você levar isso pode ser um pilar também do teu canal ali, né, do teu eu nicho, enfim. Então, para mim, hoje, um eu nicho, para ter um canal eu nicho, essa identidade, em algum aspecto a gente precisa dividir um pouco dessa identidade. Então, e também saber o que não é que você não tem prazer em falar. Como eu disse, eu eduquei muito bem minhas filhas. Minhas filhas são crianças extremamente educadas. Minhas filhas dormem no quarto delas sozinha desde o primeiro ano de vida. E eu sei que essa é uma dor de muitas mães. Minhas filhas, eu morava sozinha, me divorciei. A Carol era muito pequena, a Sofia e a Carol eram muito pequenas, e eu conseguia atender minhas clientes, e eu dizia, olha, mamãe tá atendendo, não pode abrir a porta agora. Elas entendiam e elas esperavam, e nunca foram crianças que ficaram esperneando para ter as coisas, elas entendiam não muito bem. Eu nunca fui uma mãe assim, ai, pega aqui o celular para não chorar. Não, pode chorar, não tem problema. Então, eu acho que eu eduquei muito bem as minhas filhas. Minhas filhas tinham horário para dormir, eu não precisava ficar falando 10 vezes, vai escovar o dente, né? Vai escovar os dentes, elas iam escovar os dentes. Então, eu admiro muito a educação das minhas filhas e a forma como eu eduquei as minhas filhas, né? Até hoje, assim, elas sabem esperar, elas entendem não. Eu poderia falar sobre isso, como que eu fiz para ensinar minhas filhas, como eu fiz para minhas filhas dormir sozinha no quarto, como que eu fiz. Poderia, mas eu não gosto. Eu odeio falar de maternidade. Apesar de reconhecer que eu faço isso muito bem, né? Eu tenho uma relação muito boa com minhas filhas, mas eu não quero falar sobre isso, entendeu? Então, a mesma coisa, relacionamento afetivo. Relações, pra mim, no geral, assim, eu falo por cima, mas não vou ficar entrando em detalhe, porque não é muito do meu rolê. E tem outras mulheres que têm essa coisa da cuidadora, que elas vão amar falar de maternidade, de educação de filhos, de botar filho para dormir, de criar rotina, de regra, e elas vão amar. Eu não. Por quê? Porque eu amo liberdade. Então, toda vez que eu estiver falando de coisas que deixam a minha audiência mais livre, seja fazendo um vlog, inspirando mulheres a sair sozinha, seja falando de dinheiro,
porque dinheiro é liberdade, sem dinheiro você não tem independência, sem dinheiro você não compra as roupas que você quer, você não come onde você quer, você não mora. Então, dinheiro também é liberdade. Ou seja, falando de negócios digitais, porque um negócio digital também é liberdade, não só pelo dinheiro que pode gerar, mas, tipo, o fato de eu poder estar aqui na varanda da minha casa fazendo sem ter que sair, pegar ônibus, pegar metrô e ficar 8 horas fora de casa. Cara, eu trabalho de manhã só com criação de conteúdo. E isso é liberdade. Então, eu comecei a entender, né? Isso é autoconhecimento também. O que faz parte desse eu, né? Da minha essência? O que é natural para mim, da minha vida? É natural viver autoconhecimento na prática. É natural para mim arquétipos. É natural para mim me levar no cinema de vez em quando e jantar sozinha. É natural. Então é isso aqui que eu vou dividir com a minha audiência. Caso contrário, se eu quiser dividir algo que não é fácil para mim fazer, ficar querendo ensinar maquiagem, querer ensinar cuidado com o cabelo, essas coisas, eu vou criar um personagem que não vai ser muito fácil de sustentar. Então, esse é uma forma de você criar um eu nicho. Você pegar pilares que fazem parte. Você é uma pessoa que tem um estilo de vida saudável. Você não precisa falar do seu emocional, da sua vida pessoal, não. Você pode falar como você cuida da sua alimentação. Dani, mas eu não sou nutricionista. Cara, mas você não vai falar como nutricionista. Você vai estar falando como a pessoa que vai no nutricionista. Mas eu não vou no nutricionista. Você vai estar falando como alguém que não vai no nutricionista e que tenta comer direito. Claro que você vai ouvir gente dizendo, você está fazendo errado. Mas você pode errar, porque você não é especialista. Você não está se posicionando como a nutricionista. Entende? Você está se posicionando como uma pessoa comum que cuida da alimentação, que vai na academia, que prepara receitas saudáveis no café da manhã, que pensa no que vai comer. Eu tive um canal assim, que eu dividia tudo, eu tinha tudo anotado que eu ia comer no café da manhã, eu pesava o café da manhã, eu pesava o almoço, eu ia pra academia, eu levava minhas filhas junto comigo, elas ficavam lá no espaço Kids, e aí eu malhava, depois pegava elas lá no espaço Kids da academia, ia pra casa. Então eu tive já uma rotina bem disciplinada na pandemia, eu fazia exercício em casa todos os dias, e eu gravava, né, eu documentava isso num dos canais que eu já tive, né? Eu nicho. Então, não necessariamente você vai ter que ir lá chorar suas pitangas e contar de ex-namorado, ou não, você não precisa, né? Então, você pode pegar esses pilares. Eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar da pele. De repente, você é uma pessoa que cuida da pele, mas você não é a pessoa que compra um monte de produtos. Você pode trazer como que eu cuido da minha pele gastando pouco, né? Sem comprar tantos produtos, sem ter uma rotina robusta de skincare. Então, para mim, a essência do eu nicho é você olhar para a tua história e você pegar pontos principais da tua história e compartilhar com a tua audiência. E isso vai começar a formar a tua identidade. O que acontece no canal Eu Nicho é que, na medida que você vai dividindo a sua vida, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que cozinha, eu ultimamente não tenho cozinhado. Quando eu comecei o canal, eu até fazia uma receita ou outra. Mas um pilar da tua rotina pode ser receita. Dani, eu sou fitness e tal. Você pode fazer vlog indo pra academia. Você pode contar como que foi teu processo de reeducação alimentar, como foi teu processo de perder peso, quais são os suplementos que você toma. E aí você pode vender como afiliada os suplementos que você toma. Então, dependendo do que tiver como um pilar do teu nicho, da tua vida, você pode expandir isso com outras coisas. Eu vou dividir um pilar vai ser a minha rotina fitness, vlog. O outro pilar vai ser receitinhas de air fry, receitinha de pizza saudável de frigideira, e aí vai ser só receita, né? E aí, no outro pilar, sei lá, você teria que ver na tua história o que daria para te fazer. E pode ter 2 pilares também, né? Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5 pilares. Então, é você definir esses pilares para você se apresentar para sua audiência, para você criar uma identidade, e isso que você apresenta vai gerar identificação. Ou pessoas que têm uma rotina, ou elas vão ver em você que você tem uma rotina como a delas, ou elas vão ver em você uma inspiração, uma rotina desejável, o que elas gostariam de viver, porque a gente só faz isso, ou a gente segue alguém que a gente se inspira no que a gente quer ter, ou a gente segue por identificação, essa pessoa muito parecida comigo. Outra coisa que eu vejo que a minha audiência compra muito de mim é que eu sou uma pessoa que eu faço internet sem toda aquela estrutura de gatilhos mentais. Muitas das pessoas que chegam para mim na minha consultoria de negócios,
ou até no próprio YouTube na prática, são pessoas que não querem ir para a internet, colocar um terninho e ter um monte de gatilhos mentais e se apresentar de uma forma extremamente estruturada, engessada, porque eu não sou assim. Então, eu também sou essa pessoa que fala, um dos meus valores é leveza. Então, tudo que eu faço é com muita leveza, né? A edição é tudo com muita simplicidade. Tem vídeo que eu nem edito, eu só corto o começo e o final e eu subo esse vídeo. Então, assim, eu vou me apresentando para as pessoas saber que quando elas vêm para uma consultoria ou quando elas vêm para, elas não vão esperar uma coisa extremamente complexa, porque eu não gosto de complexidade, eu gosto de leveza e de simplicidade, eu faço tudo com simplicidade, por isso que eu consigo fazer tanta coisa, né? Não sou uma pessoa, já fui perfeccionista, mas hoje não sou. Então, o problema do canal que eu fui no Eu Nicho Não Voltei, né? É que assim, o que acontece no canal Eu Nicho? Isso acontece em vários canais independentes de nicho, tá? Você vai trazer vários pilares. Tem pessoas que vão chegar pelo pilar do minimalismo. E as pessoas que chegaram pelo pilar do minimalismo, vou dar um exemplo do meu canal, não necessariamente são pessoas que querem ter canal no YouTube. Então, quando eu faço um vídeo assim, ó, monetizei 3 canais em 3 meses, que foi um vídeo que eu fiz no outro canal. Chegou gente que quer o quê? Monetizar um canal. A gente sempre tem que pensar que o nosso título, ele vai chamar atenção, ou a pessoa ela quer aprender alguma coisa sobre aquilo, ou ela tem uma curiosidade, né? Às vezes a pessoa nem quer saber nada do divórcio, ela só quer saber por que você separou, ou ela tá passando por um processo de divórcio, né? Quando é um assunto assim, né? Mas pensando nesses assuntos, a pessoa que quer ser minimalista, que chegou no vídeo de minimalismo, não necessariamente é uma pessoa que quer ter canal no YouTube. Então a gente precisa entender que nem todo mundo que se inscreve no nosso canal vai assistir todos os vídeos do nosso canal. Por quê? Porque são pessoas que têm desejos diferentes. Eu não assisto todos os vídeos de pessoas que eu sigo, a menos as minhas tarogas, né? As favoritinhas ali, todo o signo de escorpião que elas postam, eu assisto. Se eu vejo que o título não se identifica comigo, eu não vou assistir também. Porque se a pessoa diz, não sei o que é do amor. Ai, não tô falando com ninguém, não tô apaixonada por ninguém. O que eu vou assistir não sei o que é do amor? Também não tô afim de encontrar ninguém. Aí eu já nem entro, entendeu? Então o título do vídeo, ele é importante porque é ele que a pessoa vai olhar e vai dizer, eu quero aprender isso, eu quero aprender a monetizar o canal, eu quero aprender a ser minimalista, eu quero aprender a fazer essas receitas aqui e tal, ou eu quero aprender sobre esse país, né? Eu quero saber mais sobre esse país. Então, quando a gente está começando, é interessante também ter alguns vídeos de alguma coisa que você possa ensinar para aquela pessoa ou trazer o teu ponto de vista sobre aquilo, né? E ir mesclando com coisas que fazem parte da tua história para as pessoas saberem quem você é e como você faz. Então, às vezes, as pessoas vêm, mas poxa, a pessoa assiste, mas ninguém assiste esse vídeo. Cara, a gente tem que deixar as pessoas livres, nossos seguidores livres para assistir o que eles precisam. Não dá para ficar enfiando goela abaixo os vídeos para as pessoas, porque, cara, as pessoas precisam ser livres para assistir o que elas precisam. O nosso papel é fornecer conteúdo e deixar, né, que as pessoas que precisam daquilo cheguem e encontrem o nosso conteúdo lá. E isso acontece muito no canal Eu Nicho. Por exemplo, um vídeo que viralizou meu foi esse que eu falei da minha mãe, né? 2 anos que eu não falo com a minha mãe, porque decidi não falar com a minha mãe. Quem assistiu aquele vídeo, muitos vieram por curiosidade, ou porque tem aquela santificação da mãe, e outros porque tem problemas com a mãe. E pensaram, poxa, não é só eu que tenho problema com a minha mãe. A gente sempre tem que pensar que tem uma pessoa do outro lado. Não é só eu que tenho um problema com a minha mãe, ela tem problema com a mãe também. Aquele vídeo me trouxe 8.000 inscritos pro meu canal. Claro que trouxe muitos haters também, mas trouxe 8.000 inscritos pro meu canal. 8.000 pessoas que se identificaram comigo por conta daquela coisa que eu contei sobre a minha vida e que decidiram chegar, né? Outro vídeo que viralizou no meu canal Eu Nicho foi 8 passos que eu dei para mudar a minha vida. Esse vídeo chegou a mais de 600.000 visualizações. Eu não lembro quantos inscritos, quantos mil inscritos aquele vídeo trouxe, mas as pessoas que desejam mudar de vida, elas viram no título o que eu fiz para mudar de vida. Opa, ela mudou de vida. Deixa eu ver lá o que ela fez para mudar de vida. Então, elas foram lá assistir aquele vídeo de mudança de vida, porque era um desejo daquela pessoa, né? Então, as pessoas, elas têm dores e elas têm desejos. Então, toda vez que a gente traz isso no vídeo, no título do nosso vídeo, a gente consegue falar com as pessoas. E nem todo mundo que quer mudar de vida quer criar um canal no YouTube. Então, essas pessoas não vão ver o vídeo
de como eu monetizei o canal, porque elas não têm sonho de ser youtuber, elas não querem trabalhar com o digital, entende? Então, a gente não deve criar conteúdo querendo prender e querer que todo mundo tem que assistir todos os vídeos. Ninguém tem que assistir todos os vídeos, porque eu não assisto todos os vídeos das pessoas que eu acompanho. A gente não tem tempo para assistir todos os vídeos. A gente tem que servir a nossa audiência e confiar que nosso vídeo vai chegar, né? Claro, configurar, fazer tudo certo para as pessoas que precisam daquele tema, daquele assunto. E aí a gente vai criando uma comunidade. Tem gente que nem precisa, eu vejo nos comentários, tem seguidor que diz assim, eu nem tô fazendo isso aqui, mas tô assistindo porque eu adoro tudo que tu faz. E aí chega uma hora, tu fala alguma coisa e eu me identifico. Tem outra que diz, olha, eu nem sou de fazer comprinhas, mas eu gosto tanto da tua energia que eu assisto teus vídeos de comprinhas, né? Tem gente que nunca assistia vlog, eu adoro teus vlogs, porque me transmite leveza. Eu sempre vou transmitir no meu conteúdo leveza e liberdade, né? Esses são dois valores que eu coloco como, né, para oferecer pro meu conteúdo. Quando você cria um canal com o seu nome, ele não precisa ser um canal eu nicho, tá? O seu nome pode representar o que você pensa a respeito de um determinado assunto, de um determinado conteúdo. Então, de repente, você vai ter o teu nome lá, Amanda Silva, e a Amanda Silva, ela vai se colocar como uma especialista de autoconhecimento. E aí, eu sempre gosto de ter pilares de conteúdo, tá? Mesmo, tirando o canal de arquétipos, que eu tenho um único pilar, eu gosto muito da ideia de ter pilares de conteúdo. Então, por exemplo, a Amanda Silva tem um canal no nome dela de autoconhecimento e um pilar de conteúdo é autoconhecimento. Qual outro pilar que ela pode trazer ali para ela não ficar só no autoconhecimento? Bitolada ali. Ela pode trazer, de repente, lei da atração, né? A lei da atração também é um pilar que dá para falar, cocriação da realidade. Então, a Amanda vai falar de autoconhecimento, horas ela vai estar falando de lei da atração, né? E aí, dá para ela criar ali um terceiro pilar de alguma outra coisa de acordo com a bagagem que ela tem. Daí ela vai usar o nome dela, para as pessoas lembrar do nome dela, mas ela vai falar de autoconhecimento, ela vai falar de lei da atração e ela pode falar de alguma outra coisa. Ela pode falar de... Ela pode ter um pilar de meditação e afirmações positivas. Então, uma vez por semana, ela deixa ali uma meditação guiada. Tem vídeos que ela vai falar de lei da atração, tem vídeos que ela vai falar de autoconhecimento, que são públicos ali parecidos, que podem gostar dessas coisas que coexistem ali dentro daquele nicho. Mas é o nome dela que tá ali, né? E ela pode também se colocar como alguém que não é especialista, mas como alguém que divide o que está aprendendo, o que está vivendo. A Se Conecta tinha um pouco disso também. Então, essa é uma forma dessa pessoa fazer esse canal, tá? Uma coisa que as pessoas acham que o canal Eu Nicho, o canal nichado, ele tem mais potencial do que o canal Eu Nicho. Isso é um mito. Ano retrasado, eu ganhei uma mentoria com uma pessoa de lá de dentro do YouTube, com a Júlia, e eu fiz acompanhamento, tirei minhas dúvidas, muita coisa do que eu aprendi com ela eu já sabia, porque eu acabei aprendendo sozinha, testando muita coisa aqui no YouTube, e essa era uma das coisas que eu tinha. Dizia assim, Júlia, quando eu tenho um canal Eu Nicho, porque a mentoria eu ganhei pro canal Eu Nicho, não ganhei pro canal Arquétipo, ganhei pro meu canal pessoal. E eu falei assim, tem problema um dia eu falar de dinheiro, outro dia eu fazer um vlog? Ela disse, não, o algoritmo entende cada vídeo como único, se ele estiver bem posicionado, bem configurado, renomeado, com as tags, tudo bonitinho. Se você dá essa informação para aquele vídeo, pro algoritmo, o algoritmo sabe que aquele vídeo é sobre aquilo. Por que o algoritmo de uma taróloga, por exemplo, né, eu também tenho um canal de tarô, não me mostra os vídeos de Capricórnio, não aparece para mim vídeo de Capricórnio, vídeo de outros signos que não seja o meu. Porque o algoritmo já entendeu que eu sou de Escorpião e ele já entendeu no canal daquela taróloga qual é o vídeo de Escorpião dela. Então, se você posicionar bem o seu vídeo, você não tem problema você ter outros assuntos no teu canal, entendeu? No canal de arquétipo, gente, acontece a mesma coisa que acontece nesse canal Eu Nicho. Então, a pessoa que... Lembra que eu falei? A pessoa que quer ser minimalista, não necessariamente a pessoa que vai assistir o vídeo de como trabalhar na internet, porque ela não quer trabalhar na internet.
No arquétipo acontece a mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela tá pensando em ativar o arquétipo da Cleópatra, e ela vai pesquisar tudo sobre o arquétipo da Cleópatra. E eu vou postar vídeo do castor, eu vou postar vídeo do diamante e tal, ela pode até se distrair, mas às vezes ela tá focada ali naquele arquétipo, e ela vai maratonar os vídeos daquele arquétipo em todos os canais que tiver falando daquele arquétipo em específico. Então, claro que baseado em pesquisa, eu sei que tem arquétipos que são os mais pesquisados do momento e eles vão dar mais visualização porque na pesquisa são arquétipos que estão em alta. Então eu faço vídeos daquele arquétipo de vez em quando, né? Mas sim, mesmo no meu canal de arquétipos, tem vídeos que têm mais visualizações, mesmo sendo um canal nichado, super nichado. Tem pessoas que têm arquétipos que são mais visualizados do que outros arquétipos, tá? E isso acontece também lá no meu canal super nichado. Também acontece no meu canal de tarô. Então, o signo de escorpião é um signo que, no momento agora, é o que mais tem visualização. Os signos de touro, leão, né? Então, enquanto um vídeo de escorpião dá 6 mil visualizações, um vídeo de leão dá 200, dá 100 e pouco, entende? Então, por isso é importante a gente ver o YouTube como uma terra fértil, ou às vezes não, mas nem toda semente vai germinar, e se a gente ficar muito bitolado nos números de cada vídeo, e não conseguir soltar e ficar nesse controle, a gente não foca onde está o nosso poder, que é na criação, né, que é a nossa capacidade de criar conteúdo. Dani, quando que você acha que vale a pena criar um eu nicho e criar um canal nichado, né? Por exemplo, né, eu senti essa dor no eu nicho quando eu comecei a falar muito de coisas profundas e também de coisas rasas, porque eu sou profunda e também sou rasa. Eu comecei a ver uma dificuldade na minha audiência, né? Então, quando eu fazia vídeo de comprinhas, tinha um público que gostava, mas o público do autoconhecimento achava aquele conteúdo fútil. Quando eu fazia vídeos muito profundos, a galera ali que gosta de comprinhas dizia, meu Deus, o que essa louca tá falando? Que ela fala, eu não entendo nada, né? Então ficava ali um pouco, teve um pouco de choque, assim. Hoje eu não tô tão profunda lá, e eu acho que do jeito que eu tô conduzindo agora, eu acho que as pessoas estão mais integradas. Claro que a galera do autoconhecimento sente um pouco mais de falta, mas eu aprofundo nas minhas experiências de arquétipos. Então vamos lá. Se fosse para eu criar, por exemplo, um canal nichado hoje, que vale a pena? Eu criar nichado ou botar mais um pilar no canal Daniela? Para mim, colocar um pilar no canal Daniela tem que ser algo que eu gosto, mas que eu não necessariamente faz parte da minha vida, mas não é uma coisa que eu quero me aprofundar. Se é uma coisa que eu quero me aprofundar, por exemplo, não daria para eu botar tarô no canal Daniela, entende? Porque, assim, é um nicho o tarô. É um nicho. Não faz sentido eu postar 12 vídeos de tarô no canal Daniela e ainda falar da minha vida e... Não. Entende? Então precisa ser separado. A mesma coisa arquétipos. Eu até tentei colocar arquétipos lá no canal Daniela no começo, só que eu uso muito, eu experimento muito e para mim é um nicho. Por mais que a Dani use arquétipos, eu tenho experiência com arquétipos, ó, venda entrando. Eu tenho experiência com arquétipos, mas as pessoas me leem mais como especialista, tem a questão da consultoria. Então eu vi que como lá eu também falo de vídeos muito da pele para fora, eu sinto que o pilar de arquétipos tem que ficar no canal específico de arquétipos. Então, por exemplo, deixa eu ver, se eu mudar, vamos dizer que eu volto a cozinhar agora, né? No momento eu não tô fazendo comida em casa, eu saio para comer no restaurante aqui perto, às vezes eu peço comida, então já tem algum tempo que eu não tô fazendo comida. Mas vamos imaginar que eu volto a cozinhar. Decidi que eu quero voltar, quero cuidar da minha alimentação, quero voltar a fazer o meu café da manhã saudável, fazer meus ovos e tal. Eu vou criar um canal de receitas fitness? Não. Porque daí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar para minha personalidade. Na minha personalidade, eu sou uma pessoa que eu vou estar sempre inventando novas receitas de café da manhã.
Eu vou estar sempre inventando novas receitas de jantar fitness? Eu vou estar sempre inventando novas receitas de almoço fitness? Não, porque geralmente, quando eu tô numa rotina fitness, eu tenho 3 opções no café da manhã e se eu não como uma, eu como a outra, é só 3. Eu não sou uma pessoa que eu fico inventando muita firula, eu não sou uma pessoa que eu tenho um monte de perfume, eu tenho um. Então, na minha alimentação também, eu vou ter 1 ou 3 coisas que eu posso comer no café da manhã, então vai ser geralmente ovo e fruta, quando eu tô cozinhando, né? Ou vai ser ali um omelete com cebolinha e ovo e tal. Então, faz sentido eu criar um canal de receita fitness, sendo que eu não tenho, seria muito difícil para mim ficar toda hora criando receita. Então, é muito mais inteligente da minha parte, se eu voltar a cozinhar, fazer o fitness um pilar do canal Daniela. Porque eu não vou ter conteúdo bastante para ter um canal só falando daquilo, entende? Então, por exemplo, outra coisa que faz parte da minha rotina, que eu não compartilho no canal Daniela. Eu gosto de fazer banhos de sal, limpeza energética. Eu faço limpeza energética na minha casa. Tem algumas coisas a nível de energia. Eu amo, né, essa coisa da bruxaria e tal, que eu não divido no canal Daniela. E que se fosse para eu falar sobre isso como um pilar no canal Daniela, eu acho que eu também não me sinto confortável. Então, talvez, se eu fosse criar um outro canal, eu poderia pensar, eu posso, de repente, unir um pilar limpeza energética, limpeza de ambiente, um outro pilar, talvez. Eu tô meio com ranço de falar de autoconhecimento, tô cansada, assim, porque eu não gosto muito de falar hoje em dia muito. Eu gosto muito mais de viver as coisas, entendeu? Então, talvez ensinar ali os meus banhos, as coisas que eu faço, falar sobre cristais, que agora eu tenho estudado muito sobre cristais, eu tenho estudado sobre as ervas, né? Sobre as essências, louro, enfim, sálvia. Então, talvez para mim seja mais interessante eu criar um canal nesse lugar, né, de rituais, limpezas, ambientes mais místico e holístico, porque nesse canal eu criaria uma comunidade de pessoas que estão vivendo aquela mesma, que estão alinhadas com aquilo, que gostam daquilo, que fazem banho de prosperidade, e banho de não sei o que, incenso e por aí vai. Então, se eu quiser dividir isso, né? Porque isso é o que eu tenho estudado ultimamente, Feng Shui, essas coisas. Até o Feng Shui, eu ia criar um canal específico de Feng Shui, só que para mim também não dá. Então, mais vale eu trazer algumas coisas de Feng Shui pro arquétipo na prática, né? De trazer essa narrativa de arquétipos para casa e simbolismo para casa, do que criar um canal exclusivo de Feng Shui. Porque eu não tenho bagagem, não sou especialista, não quero ser especialista. Então, quando criar um conteúdo, um canal sobre aquilo, e quando criar um pilar, quando você tem muito conteúdo para falar sobre aquilo, né? Então, como eu disse, eu vivo arquétipos 8, 9 anos, então não é difícil para mim falar de arquétipos. Eu vivo arquétipos, eu sempre tô vivendo experiências, é uma coisa que faz parte da minha vida. Agora, eu não vivo criando receita de fitness, entende? Então, eu não conseguiria sustentar um canal fitness. Então, Dani, mas dá para trazer outras coisas além da receita? Aí vale ter um eu nicho e você transforma aquilo que você faz como um pilar do seu eu nicho, entende? Então, não teria problema nenhum em eu, por exemplo, ter um pilar de fitness com leveza no meu canal, porque daí eu poderia dizer, olha, gente, eu faço isso aqui, mas eu não invento muita coisa, eu não tomo um monte de coisa, eu uso, ou eu como isso ou como aquilo no café da manhã, de vez em quando eu vou comer um açaí com leite condensado. Então, se eu fosse criar um pilar hoje fitness no meu canal, seria esse pilar fitness com leveza, né? Porque é mais coerente comigo. Eu não iria me obrigar a entrar naquele ritmo que eu vivia uma época aí de muito... Eu era muito rigorosa, né? Muito disciplinada mesmo, assim, tinha o dia certo para comer, para fazer uma refeição livre, enfim, eu não quero voltar para aquele lugar. Então, gente, eu sempre faço essa análise, assim, às vezes me vem um fogo no rabo e eu penso, nossa, um canal de receita fitness ia ser incrível, porque tem muita gente que tem uma dor, que quer emagrecer e não sabe o que tem que comer, não sabe, eu sou criativa, eu saberia criar, eu adoro cozinhar, eu não tô cozinhando, mas eu amo cozinhar, eu sei fazer lasanha, eu sei fazer nhoque, eu sei fazer tudo, eu amo, só que eu amo, mas escolho não fazer, por quê?
Porque eu gosto da vida prática também, né? A gente sai, come, volta, não tem louça pra lavar, não tem que ficar no mercado, apesar de gostar de fazer mercado também. Mas por enquanto não tá cabendo. E se eu voltar a cozinhar, uma coisa é fazer uma lasanha quando eu tô com vontade de comer, fazer um estrogonofe de camarão quando eu tô com vontade de comer. Outra coisa é fazer disso um trabalho. O que eu vou fazer com essa comida toda? Eu moro sozinha, entende? Aí são coisas que eu fico pensando, poxa, eu vou fazer receita, vou ter um canal só de receita, e o que eu vou fazer com essa comida que eu não dou conta de comer? Então tem coisas que a gente precisa analisar, assim, tipo, não é porque a gente sabe fazer um pouquinho que a gente às vezes vai conseguir sustentar um canal. Então, às vezes vale criar um canal com vários pilares para que a gente consiga sustentar aquilo ali em médio e longo prazo. Tá? Então, basicamente, gente, Eu Nicho é um canal onde você deixa um pouquinho de você e não necessariamente a sua vida íntima, né? Pega os pilares que são importantes, são coisas que você faz. Por exemplo, se você. Tive uma cliente que ela trabalhava não sei quantos anos com cachorro quente. Podia ser um pilar, né, do negócio dela, contar a jornada dela, né, de vender cachorro quente e tal. Pegar a bagagem, pegar aquilo que você é boa, aquilo que você sabe fazer e transformar aquilo num pilar, né, trazer a tua história para as pessoas, né. Então, é isso. Quando você quer falar um pouco, pilar. Quando você gosta muito daquilo, uma coisa que você ama, por exemplo, tarô. Eu gosto muito de tarô. Na verdade, o tarô, assim, é o canal mais fácil para mim de manter. São 12 vídeos por semana, mas eu não tenho que pensar em conteúdo. Eu só leio as cartas, então para mim é muito fácil manter o canal de tarô, assim, acho que é o projeto mais fácil que eu tenho hoje. O canal Daniela, ele me dá um pouco de trabalho por causa dos vlogs, e fazer vlog, falar da minha vida é fácil, mas os vlogs eu amo fazer também, mas a edição pega um pouco, e o canal de tarô eu não edito nada, nunca, né? Eu nunca editei nenhum vídeo de canal de tarô, então eu só corto as pontas e publico, né? Eu não assisto eles. Esse canal aqui, ele me pega um pouco por causa da simplicidade que eu faço tudo, mas eu tô vendo aqui o que eu posso fazer. Eu acho que eu vou aplicar nesse canal que eu faço com as minhas mentoradas, as mentoradas não, que eu não tô com mentoria longa aberta, né, com as meninas da consultoria, porque, como dizia minha avó, casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Então, eu vou fazer isso para ver os pilares do que eu posso trazer aqui, até porque a minha vida mudou um pouco, né? Eu tava no negócio de vela, então tinha várias coisas que eu queria trazer para cá, mas eu vou precisar reestruturar esse canal para ver se eu consigo voltar com o ritmo aqui. Porque às vezes a gente não grava porque a gente não tem clareza. Então, aonde você tem clareza, é fácil de você fazer o que tem que fazer. O problema é quando você não sabe o que fazer. Então, esse canal aqui, ele tá nesse limbo aqui. Então, eu vou ter que pegar, trazer ele para perto para ver quais são os pilares de conteúdo aqui, o que eu quero falar aqui. Eu vou ter que fazer o que eu faço na consultoria. Vou ter que trazer esse canal para poder conseguir ter a constância aqui que eu tenho nos outros projetos, entende? Porque nos outros projetos tudo é muito claro para mim. Aqui ficou um limbo depois que eu fiz algumas mudanças profissionais aqui na minha vida. Também, final de ano, eu falei que ia sair da internet, aí voltei agora em abril, 4 meses depois. Então, eu preciso entender e para mim poder vir aqui com mais frequência para vocês, tá? Mas eu gosto muito de pilares de conteúdo porque dá uma clareza, dá uma diversificada quando a pessoa não gosta de falar sobre uma coisa. E no Eu Nicho, você consegue fazer isso muito mais fácil, porque a gente muda, os pilares podem ir mudando na medida que você muda. Por exemplo, eu tô com outros planos de investimento. Quando eu estiver vivendo aquilo ali, certeza que aquilo ali vai ser um pilar de conteúdo para o meu canal, Daniela. Então, fica muito mais fácil, né? Você trazer pilares da sua vida, e tudo bem se esses pilares mudarem depois, porque as pessoas, elas estão se conectando com a pessoa e não necessariamente com o que você está ensinando e por aí vai. Hoje em dia, né? Agora que eu parei de vender velas, mas as pessoas, tipo, mesmo como Daniela, eu vendi mentoria de YouTube, eu vendi curso de autoconhecimento, e tudo que você oferece, quando a pessoa se conecta com você, ela acaba comprando, porque ela quer aprender com você, ela gosta da tua didática, ela gosta do teu jeito de falar. Então, eu tenho cliente minha que tem todos os meus cursos, que já vieram para consultoria, que já vieram para consultoria de arquétipos, que já foram cliente de Theta Healing, terapeuta. Então, assim, é muito louco, porque lá no canal Daniela, onde eu falo mais da minha vida pessoal e lá, até rasa, eu achava que se eu abrisse Theta Healing lá, ninguém ia comprar. Por quê? Porque Theta Healing é
é uma ferramenta de mais profunda e mais terapêutica. E quando eu abri minha agenda de Theta Healing, eu fechei rapidinho e a maioria das pessoas vieram daquele canal ali. Então, assim, quando você cria um eu nicho, você está criando uma identidade na internet, tá? Talvez leve um pouquinho mais de tempo para crescer, até as pessoas se conectar com você, se conectarem, né? Porque eu também já tô 10 anos, tem gente que vem de um canal, vem de outro, e já me conhecem. Mas quando você começa a criar uma comunidade, não importa o que você faça, alguns vão abraçar a tua mudança, vão mudar junto contigo, outros vão sair com as tuas mudanças e tá tudo bem, mas você segue sendo você e o conteúdo sempre vai ser o que você estiver vivendo ali, o que foi importante ali para você. Certo, minha gente? Então, peguem um papel, uma caneta, coloca seu nome, coloca pilares, coisas que você pode dividir com as pessoas. Não precisa ser tudo, né? Como eu disse, tem pilares que eu não gosto, faço bem, mas eu não quero. E aí, a partir desses pilares, começa a dividir os conteúdos que você pode compartilhar a partir daquilo que você tem como pilar do seu conteúdo, certo? Então é isso, me contem se vocês gostam de vídeos assim, eu falo, né, gente? Meu Deus do céu! Se inscrevam por aqui. Agora, sabe que eu botei um pilar, meu último pilar? Fazia tempo que eu não fazia comprinhas na Shein, né? Aí eu fiz meus comprinhas de inverno. Eu fiz um vídeo. E aí no vídeo eu falei assim, gente, será que tem como eu ser afiliada da Shopee? Será que tem como eu dividir um link aí com vocês para eu ganhar uma comissão com esses que eu tô mostrando, que eu tinha mostrado que eu tinha comprado esse brinco e tal. Aí tá, gravei o vídeo e tal, falei aquilo, disse, vou ali na Shein para ver se eu consigo ser afiliada da Shein. Pois então, menina, consegui ali, foi bem rápido. No vídeo mesmo, eu já botei os links do brinco, das coisas que eu mostrei, e já comecei a ganhar dinheiro como afiliada da Shopee, da Shopee não, da Shein, desculpa, da Shein. Aí agora eu comprei, tô ali pra abrir. Comprei umas almofadas, mas eu quero comprar um negócio pra encher. E aí eu disse, bom, já vou botar um pilar daqui do canal, comprinhas da Shein, porque lá tem uns brincos diferentes, né, umas coisas bonitas que eu gosto, assim, que combina com a minha personalidade divertida, colorida, enfim. E aí, minha gente, aí eu digo, eu não sei se vai ser um pilarzão, assim, que toda semana não vai ter, mas vai ser um pilar, comprinhas da Shein, pra mim também, né, trabalhar e vender como afiliada e comprar umas coisas diferentes que eu não vou encontrar por aqui, né. Então, são coisas, às vezes o pilar não precisa ser algo que você vai falar toda semana, né? Pode ser um detalhe do que faz parte da tua vida e que você pode usar como, né, tipo, estratégia de venda como afiliado e por aí vai. Certo? Outra coisa que eu esqueci de falar é que abriu a agenda de consultoria de junho, tá? Então, se você quiser fazer a consultoria, é um encontro de 2 horas, onde eu vou analisar o teu canal ou olhar para a tua história e ver ali quais são os pilares de um canal que você vai começar do zero. Ajustar ali, né? Te sugerir 25 conteúdos, tags que eu usaria para você começar com um título que vai chamar mais atenção, enfim, para você crescer mais rápido do que você cresceria se estivesse sozinha. E se você já tem um canal, eu vou olhar o seu canal por dentro, ali no Analytics, por fora, e te dizer o que eu faria se o teu canal fosse meu, com o que você está disposta também a compartilhar da tua vida, né? Porque eu também não vou te dizer para te gravar um vídeo que você não gostaria de gravar. Então, se você quiser o meu pitaco aí no seu canal ou começar, né, com o meu olhar sobre o que eu faria se eu fosse você, o link tá aqui na descrição. Geralmente tem 4 vagas por mês disponível, certo? Ai, falei, né, gente? Meu Deus do céu. Então é isso. A gente se vê daqui a pouco. Eu vou fazer o que eu faço com as minhas clientes. Eu vou fazer nesse canal para eu poder estar aqui com mais frequência, tá? Porque eu tô um pouco perdida, porque eu sento, vem a inspiração e eu gravo. Não tenho pesquisado nada. E aí, por isso que eu acho que esse canal tá tão solto assim. Mas eu vou aparecer com mais frequência por aqui, tá bom? Então tá, a gente se vê nos próximos vídeos.